qual a diferença entre capacidade de direito, capacidade civil, capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. O objetivo desse vídeo aqui é definir e distinguir capacidade civil, capacidade de direito, capacidade processual, capacidade de ser parte e capacidade postulatória. Mas antes de tratar desses conceitos propriamente dito, eu queria mostrar aqui justamente uma advertência que o professor Eupídio Donizete faz, justamente uma crítica que ele faz aos próprios processualistas. Note-se que os processualistas têm um péssimo veso, que é hábito, costume, né? Tem um péssimo hábito de dar diversos nomes ao mesmo ser. Capacidade processual igual a capacidade de estar em juízo igual a legitimatio ad processum. Por exemplo, recebe 3 denominações distintas. Se podemos complicar, para que facilitar? Essa é uma das razões porque a maioria dos manuais são grossos e complicados. E me parece que o professor Eupídio Donizete tem total razão, né? Nesse livro aqui, é o Curso Didático de Direito Processual Civil. Essa minha edição aqui é até um pouco mais antiga, foi ele que me presenteou. Mas nas obras mais recentes, nas edições mais recentes e atuais, também tem essa afirmação lá. Que muitos processualistas acabam complicando o que é simples. E às vezes eu tenho essa impressão mesmo, que às vezes complica demais, às vezes quem está começando a estudar o direito processual fica muito confuso, né? O neófito, aquele que está iniciando ali no estudo, ele considera tudo muito complexo e, de fato, o direito processual não se tornou nada simples nos últimos anos, justamente por conta dessa complexidade da doutrina, da jurisprudência. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. A gente primeiro vai definir o seguinte: o que significa capacidade de direito? É lógico que eu não vou aprofundar, tal como os professores de direito civil fazem. Mas o que a gente percebe é o seguinte: se nós lermos os artigos 1º, 2º e 3º do Código Civil, a gente consegue entender um pouco essa diferença entre capacidade de direito e capacidade civil. A capacidade de direito, se uma pessoa nasce com vida, ou se uma pessoa jurídica ela é formada, a partir daí ela já é uma pessoa de direito. Ela já é capaz de exercer direitos e ter também obrigações. Então, o simples nascimento com vida já torna a pessoa com capacidade de direito. Agora, é diferente da capacidade civil, porque a capacidade civil é a capacidade para exercer os atos da vida civil, contrair direitos e obrigações, sem nenhuma representação, assistência, ou seja, por si mesmos, sozinhos. A capacidade civil, nós sabemos que existem as pessoas incapazes. As pessoas incapazes não podem até, têm direitos e obrigações. Sim, tem. Só que ela não é capaz de, sozinha, contrair direitos e obrigações, exercer esses direitos e obrigações. Ela precisa de alguém para representá-lo ou assisti-lo. Então, repare, a capacidade de direito, se a pessoa nasceu com vida, já tem capacidade de direito. Até eu tenho uma discussão profunda sobre esse aspecto, mas eu não vou entrar sobre isso, inclusive direito dos animais, eu não vou entrar aqui nesse aspecto, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte: todas as pessoas possuem capacidade de direito, de contrair direitos e obrigações. Até aí tudo bem. Agora, a capacidade civil exige que a pessoa seja maior, né? Seja capaz, que ela não tenha necessidade de ter alguém para representá-lo ou assisti-lo. Agora, e o que significa capacidade de ser parte? Se a pessoa tem personalidade jurídica, seja pessoa jurídica, quer seja pessoa natural, ela tem capacidade para ser parte. Porém, nem sempre a capacidade de ser parte exige a personalidade jurídica, porque existem entes que são despersonalizados, ou seja, não têm personalidade jurídica e mesmo assim possuem capacidade de ser parte em juízo. A gente encontra, por exemplo, a massa falida, o espólio, a mesa do Senado, que não possuem personalidade jurídica, mas possuem capacidade de ser parte e atuar no polo ativo ou passivo. O professor Carlos Henrique Soares diz na sua obra que a capacidade para ser parte diz respeito à aptidão de um sujeito para ser titular de direitos e deveres do processo. É a capacidade de praticar atos jurídicos procedimentais, capacidade processual. A capacidade processual difere da capacidade civil.
A capacidade civil é a aptidão para praticar os atos da vida civil. O professor Fred Didier Júnior, apoiado em Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Melo, diz que a capacidade de ser parte é a personalidade judiciária, a aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual, processo, ou assumir uma situação jurídica processual, autor, réu, assistente, etc. Ele diz: trata-se de noção absoluta. Não há alguém que tenha meia capacidade de ser parte. Ou se tem ou não se tem. Então percebam, se você tem capacidade civil, quer dizer, você é uma pessoa maior e capaz, você tem capacidade de ser parte, de figurar em juízo como parte. Mas, ainda que você não tenha capacidade civil, que você esteja diante de uma pessoa menor e incapaz, ela ainda assim tem capacidade de ser parte, porque ela pode figurar, por exemplo, como autora de uma ação, por exemplo, uma ação de alimentos, desde que representada. E aí vem uma segunda distinção, que é a capacidade processual. A capacidade processual é a capacidade de você estar em juízo sem que tenha necessidade de representação ou assistência. Você está por si mesmo, sem necessidade de alguém para representá-lo ou assisti-lo. O professor Ravi Peixoto, apoiado também em Fred Dias Júnior, e também no mesmo sentido a gente encontra o Opídio Donizete Nunes, diz que a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo tem por significado a aptidão de alguém para atuar por si só em um processo sem ser representado ou assistido. Aos que não a possuem, existem as figuras do representante e do assistente, que atuam na integração da capacidade processual. O professor Fred Dias Júnior diz que a capacidade processual pressupõe a capacidade de ser parte. É possível ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual. A recíproca, porém, não é verdadeira, ou seja, quem tem capacidade processual tem capacidade de ser parte. O professor Carlos Henrique Soares diz que, para estar em juízo como parte, é obrigatório que se tenha capacidade civil, capacidade processual, legitimidade e interesse processual. Aqui ele deve estar fazendo menção a estar em juízo e ser parte legítima, chegar a uma decisão de mérito. Os absolutamente incapazes não podem estar em juízo sem a devida representação de seus pais, tutores ou curadores. Já os relativamente incapazes só podem estar em juízo com a assistência de seus pais, tutores ou curadores. A assistência e a representação são institutos do direito processual que servem para suprir a ausência da capacidade civil. Conjugando todos esses autores e percebendo que existem algumas nuances e diferenças entre eles, a gente pode chegar à conclusão que a posição mais aceita é essa aqui, ó, que a capacidade processual é a capacidade de estar em juízo e atuar por si só, sem representação ou assistência. O representante ou assistente justamente atua na integração da capacidade processual. E por fim, nós temos a capacidade postulatória. Como o nome indica, postular é requerer em juízo, pedir em juízo. Quem pode fazer isso, via de regra, é o advogado. O advogado pode peticionar, participar da audiência, interpor recursos, e isso a gente traduz na capacidade postulatória. É claro que nós temos os defensores públicos, o advogado da União, o procurador federal, o procurador da Fazenda, o procurador do município, o promotor de justiça, o procurador da República, todas essas pessoas que podem peticionar possuem capacidade postulatória. Então, a capacidade postulatória, você pode ter alguém que é maior e capaz, então ela é maior e capaz, ela tem capacidade de direito e tem capacidade civil. Ela tem capacidade de ser parte, porque ela pode figurar na ação como autor ou como réu. Ela pode ter capacidade processual, porque ela não precisa de nenhum assistente ou representante, mas ela não tem capacidade postulatória se ela não for, por exemplo, advogado. Então, reparem, para você ter capacidade processual, você tem que figurar em juízo sem que tenha representante ou assistente. E para você ter capacidade postulatória, você precisa ser advogado, promotor de justiça, defensor público, procurador público e por aí vai. Ou seja, você tem que ter autorização para peticionar, para requerer em juízo. É claro que nós sabemos que há algumas ressalvas em relação à capacidade postulatória, onde algumas pessoas maiores e capazes, mesmo não sendo advogadas, elas podem possuir uma capacidade postulatória excepcional, como é o caso nos juizados especiais
em casos de até 20 salários mínimos, ou na Justiça do Trabalho, onde o reclamante, o empregado, pode propor a ação, ou mesmo em habeas corpus, também é possível que a pessoa não seja advogada e petre habeas corpus. Mas isso são ressalvas à regra geral. Não é a regra geral, né? A regra geral é que seja o advogado, que seja o promotor de justiça, que seja o defensor público e por aí vai, né? São essas pessoas que podem, via de regra, elas que têm capacidade postulatória e elas que podem peticionar em juízo. Então, notem que tem diferenças sutis entre uma coisa e outra. Eu vou fazer aqui, mais uma vez, uma revisão final desses conceitos e ainda vou apresentar um exemplo e aí nós vamos fazer essa classificação para ficar bem clara a diferença entre uma figura e outra. Então vamos lá, mais uma vez. Após saber o que é capacidade de direito, que é simplesmente a capacidade de exercer direitos e obrigações, a pessoa que nasce com vida já tem capacidade de direito, a gente tem também a capacidade civil, que é a capacidade de exercer os atos da vida civil sem restrições, sem que tenha necessidade de ser representado ou assistido. Então, a pessoa maior e capaz tem capacidade civil. A capacidade de ser parte, a capacidade de figurar no procedimento como autor ou como réu, nem sempre exige-se a personalidade jurídica. Você pode ser despersonalizado e mesmo assim ter direito de figurar como parte, como é o caso da massa falida, espólio e mesa do Senado. A capacidade processual tem a ver com a capacidade de estar em juízo por si só, sem representação ou assistência, e caso a pessoa seja menor, incapaz, ela pode ser representada em juízo, mas aí vai ter que fazer um complemento para ter capacidade processual. Vai ter que ter um representante ou assistente. É por isso que a representação e a assistência funciona como uma espécie de complemento aí, para que a pessoa possa ganhar essa capacidade processual que ela não possui. A capacidade postulatória é a capacidade ou aptidão para a prática dos atos processuais, petições, audiências, etc. O advogado, promotor de justiça e procurador da República possuem capacidade postulatória. E aí eu coloco aqui, por fim, um exemplo aqui na tentativa de ser didático e desembolar, desembaraçar todos esses conceitos difíceis aí que eu apresentei para vocês. Um exemplo. Vamos imaginar que exista um menor de idade, um menino de 4 anos de idade. Então, salvo engano, salvo se eu estiver errado aqui na classificação, o que me parece, eu coloquei para vocês, ó, ele possui capacidade de direito? Sim, porque ele possui capacidade de direito, porque ele nasceu com vida, artigo 1º do Código Civil. Então, essa criança de 4 anos de idade tem capacidade de direito. Ela tem capacidade civil? Não. Por que ela não possui capacidade civil? Porque ela não é maior de idade, ela não exerce pessoalmente os atos da vida civil sem restrições. Ela não pode exercer, ela tem que ser representada, por exemplo, pelo seu pai, pelo seu tutor. E ela é considerada absolutamente incapaz, artigo 3º do Código Civil. Então ela tem capacidade de direito, mas não tem capacidade civil porque ela é menor de idade, ela é incapaz. Ela tem capacidade de ser parte? Sim. Por que ela possui capacidade de ser parte? Porque ela possui personalidade judiciária e pode figurar no polo ativo ou passivo de uma ação. Ou seja, o menor de idade pode propor a ação e figurar como autor da ação ou mesmo como réu, desde que ele faça representado por alguém, por exemplo, por sua mãe, pelo seu pai ou pelo seu tutor. Mas ele pode sim, ele tem personalidade judiciária, ele pode figurar como parte. Mas ele não tem capacidade processual. Por que ele não possui capacidade processual? Porque ele não pode atuar no processo por si só, sem representação. Embora ele tenha capacidade de ser parte, ele vai ser autor, por exemplo, de uma ação de alimentos, mas ele não tem capacidade processual porque ele vai ter que ser representado por alguém. E ele também não possui capacidade postulatória. Por quê? Porque ele não é advogado, não é promotor, ele não pode peticionar. Então, reparem o resumo aqui. O menor de idade, o menor de 4 anos de idade, possui capacidade de direito, não possui capacidade civil, possui capacidade de ser parte, não possui capacidade processual e não possui capacidade postulatória. Mas reparem que existe uma diferença entre personalidade judiciária e personalidade jurídica. Todo mundo que tem personalidade jurídica possui também personalidade judiciária, ou seja, quem tem personalidade jurídica, ou seja, uma pessoa natural ou uma empresa que tem CNPJ, pode figurar como parte. E se pode figurar como parte é porque possui personalidade judiciária. Agora, nem todo mundo
que tem personalidade judiciária possui personalidade jurídica. Ou seja, você pode ter entes despersonalizados, ou seja, que não possuem personalidade jurídica, mas que podem ter personalidade judiciária, podem figurar como parte. Naquele exemplo, massa falida, espólio, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Vereadores, não são pessoas jurídicas, não têm personalidade jurídica, mas possuem personalidade judiciária, porque podem ajuizar a ação, podem figurar como réus, ou seja, têm capacidade de ser parte. Então, mais uma vez, o fato de você ter personalidade jurídica lhe dá o direito, via de regra, de você ter personalidade judiciária, de ser parte. Porém, nem todo mundo que tem personalidade judiciária possui personalidade jurídica. Algumas pessoas que não possuem personalidade jurídica podem possuir personalidade judiciária, podem figurar como parte. Espero que eu tenha ajudado aí a descortinar esse tema aí tão difícil, esses conceitos tão detalhados e intrincados que muitas vezes a gente até se confunde aí com tantos detalhes e tantas questões aí que a gente tem que levar em conta. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, fazendo uma compilação aí entre os autores, o que eles pensam sobre esse assunto e essa espécie de resumo sobre o tema. Um abraço, até mais.